Olá, glória a Deus, estamos juntos, né? Isso. Estamos querendo ver se o som tá bom, se o vídeo tá bom. O pessoal que está online já pode dizer se está tudo bem. Estão ouvindo bem? Estão nos ouvindo bem? Já tem pessoas online? Tem alguns? Estão nos vendo? Você está ouvindo e está ouvindo bem? Então, por favor, dá um joinha aí, diz que está bem o som, para a gente poder saber aqui. A nossa equipe está aqui organizando. Está tudo bem o som? Então tá bom. Queria dizer, esse é o nosso culto, né? O nosso tempo de culto. Num formato diferente, eu pensei até em fazer na igreja, chamar o grupo de louvor, mas pensei que seria muito leviano, levar muita gente para um ambiente e de repente a gente também não está colaborando com as restrições que as nossas autoridades colocaram. Então, queridos, duas coisas importantes. Isso também é culto. Nós vamos cultuar juntos aqui, né? A outra coisa é que se você tem um recadinho de oração, pedido de oração, você pode jogar aí no teu descrever, porque nós vamos estar anotando aqui e no momento a gente vai estar orando também por isso. Então hoje nós vamos estar orando, também falando do propósito nosso, e que é o segundo propósito dos nossos 40 dias de oração, e também vamos louvar o Senhor com uma canção que tenha muito a ver com esse momento. Eu gostaria de começar orando e depois nós vamos adorar o Senhor e também juntos cantar que Ele vem para nos salvar. Nós queremos isso, né? Vamos orar? Pai, muito obrigado porque o Senhor nos presenteia com este momento onde juntos nós podemos cultuar o Senhor. Cada um na sua casa, Senhor, confinado, mas não impedidos de levantar a voz e adorar o Senhor. E nós te agradecemos por isso. Ensina-nos no meio desse caos qual é a sua vontade. Ensina-nos, Senhor, no meio de tudo isso que o Senhor quer. E que o Senhor receba o louvor, a adoração e as orações e tudo que vai acontecer nesse tempo aqui como igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos adorar juntos aí. Ele vem para te salvar. Diga para os temerosos, não há nada a temer. Poderoso é o teu Senhor, quando clamas seu nome. Ele então virá. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te
Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Contempla o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Muito bem, nós estamos ao vivo orando e também pensando nesse propósito, de descobrir o propósito de Deus, dos 40 dias de propósito, no nosso tempo de culto, avisando a você que você pode colocar o seu recadinho de oração e nós estamos anotando para depois ter um tempo de oração, um tempo juntos aqui, para a gente estar orando uns com os outros, né? Ou, na verdade, orando aí na sua casa e nós aqui na nossa casa e cultuando ao Senhor como igreja. Esse momento, eu gostaria que você fechasse os seus olhos e aí você estivesse orando, aí, com seu esposo, sua família, ou sozinho, mas também orando por essa situação que estamos vivendo, orando para que o Senhor esteja revertendo este quadro do coronavírus e revertendo essa situação, que o Senhor esteja agindo no meio de todo esse caos. Então eu vou pedir a Cris que venha, ela vai estar orando também com a gente aqui. Nós não podemos esquecer nunca que nós temos um Deus que é poderoso e Ele vai fazer muito mais além daquilo que a gente pede ou sonha ou pensa, né? Senhor, muito obrigado porque podemos estar na Tua presença, Senhor, todos nós como igreja, não só a nossa igreja em Blumenau, mas a Tua igreja de Cristo reunida nesse país. Senhor, e nós como igreja hoje clamamos por essa nação. Só o Senhor é o Deus Todo-Poderoso que pode nos salvar, Senhor, que tem todo o domínio. Nada acontece por acaso. E eu te louvo por isso, Senhor, porque como diz Jeremias, que o Senhor está vigiando para que Tua palavra se cumpra. Nós queremos que a Tua palavra se cumpra na nossa história, Senhor, na nossa vida. Para isso nós queremos ter o coração sincero, o coração disposto, a nossa mente colocada em Ti. Deus, não permita que a gente se ache superior ou inferior àquilo que o Senhor nos fez. O Senhor nos fez Teus filhos amados e nós queremos viver nesse amor, sentir a Tua presença e mostrar esse amor também, Senhor. Tem misericórdia de nós, porque a gente se sente tão pequeno, Pai, e não sabe o que fazer. Porque coisas tão pequenas nos tiram do foco que é o Senhor. Então nos dá, Senhor, graça para viver cada dia. Livra o nosso país, dá sabedoria às autoridades e mostra o Teu querer nessa situação toda que temos vivido. Que o Senhor esteja presente, Pai, porque nós sabemos que o Senhor é o Deus presente, que a gente pode todo momento falar contigo para nos enchermos de graça, força e esperança, Senhor. Te louvamos pelo Teu Espírito Santo que está conosco, Senhor. Obrigado porque Ele é o nosso maravilhoso conselheiro. O Senhor é o Deus forte, é o príncipe da paz. O Senhor é o Deus fiel, o Senhor é o Deus protetor, o Senhor é o Deus que pode todas as coisas. E nós Te louvamos nessa manhã, no domingo que o Senhor nos deu, para dizer, Senhor, que realmente a Tua graça nos enche de esperança para continuar. Esteja abençoando cada um dessa nação, em especial as autoridades. Eu quero colocá-las diante do Teu altar, que a Tua proteção, que o Teu livramento venha sobre a vida deles e que eles sejam sábios à Tua luz. Obrigado pelo governo que nós temos, que é o governo que o Senhor nos deu. E nós queremos orar por eles para que eles possam estar fazendo o seu melhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero lembrar que nós estamos utilizando as redes sociais em todo momento para poder a gente criar esse clima dos 40 dias de oração. Vocês lembram que nós estamos numa campanha de 40 dias de oração que tem um tripé, que era a gente ler os devocionais, né, fazer em casa. O segundo era a frequência célula, onde a gente ia compartilhar isso, e os cultos, onde a gente ia pregar sobre esse tema. Deus está nos colocando numa nova
uma nova ação, né? Então, a mídia, né, a mídia eletrônica, as redes sociais estão sendo aí a nossa célula e o nosso culto, né? E até as nossas devocionais. Então, a partir de um tempo atrás, eu e a Cris tomamos um compromisso no coração de ter um tempo com vocês todos os dias das 7 às 7h30 no nosso Facebook da igreja, né? E para poder ter uma live onde a gente lê, né, um dos devocionais do dia, né? E a gente ora pelos assuntos, ora por aquilo que o devocional nos desafia e nos colocamos juntos à disposição também, para orarmos por outros queridos. Então, se você não faz parte ainda, não está ouvindo, tem gente que fala assim, pastor, eu não acordo às 7, não tem problema, a live está gravada, depois você vai lá e assiste, e compartilha também os devocionais. Também, se você não tem o livro e está querendo o PDF, coloca aí no recadinho, né, que a gente vai estar disponibilizando para você depois o PDF, tá? E alguém que você conhece também deve ter, porque está sendo espalhado isso. Então, o livro está em PDF também. Segunda coisa que eu queria avisar você é que durante esse tempo agora, também os jovens, adolescentes estão com as suas lives no Instagram, né? Com esse tempo do horário do culto deles, eles estão com a live. Ontem eles estavam fazendo uma live conversando também sobre o propósito 2, que é descobrir o propósito de Deus. Também hoje à noite, domingo 22, nós vamos estar fazendo uma live a pedido do nosso prefeito. Ele pediu aos pastores que fizessem uma live orando pela cidade, orando pelas autoridades, orando pela situação aqui em Blumenau, tá? Então isso é mais um recadinho importante. Hoje eu vou estar fazendo essa live de oração. E estou organizando para a gente fazer, a partir de segunda-feira, uma live às 7 da noite, orando os salmos, tá? Mais uma oportunidade de você estar com a gente e a gente estar interagindo. É esse tempo onde a gente tem muito tempo, que a gente tenha tempo para Deus. Muito bem, queridos. Então, enquanto nós vamos ter esse tempo da Palavra de Deus, de pensar um pouco sobre esse propósito 2, você pode mandar o seu recadinho de oração, porque depois nós estaremos orando especificamente pelos seus pedidos de oração aí, tá? Bem, todos sabem que nós estamos vivenciando os 40 dias de oração com o nosso material. E esse material é feito em cima do Pai Nosso, da oração do Pai Nosso. E hoje nós vamos estudar o propósito 2, que é descobrir o propósito de Deus. A oração do Pai Nosso, está aqui na nossa tela, ela tem alguns propósitos. Jesus não queria que fosse apenas uma mera repetição. Ele não queria que fosse uma vã repetição. Ele queria que a oração fosse entendida, mais do que repetida. Por isso, nós estamos buscando entender os propósitos de Deus na oração do Pai Nosso. Hoje nós vamos estar pensando na segunda frase, no segundo propósito da oração do Pai Nosso, que é: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O reino de Deus. Duas explicações que nós precisamos entender dessa oração. A primeira delas é: o que é o reino de Deus? E segundo, o que é a vontade de Deus? Primeiro, o que é o reino de Deus? Uma definição muito simples, correndo o risco até de ser simplória, volta lá, Aninha, correndo até o risco de ser simplória, é onde Deus governa. E talvez a gente correr de conceitos muito teológicos vai nos ajudar a poder ser mais simples no propósito da oração de Jesus. Jesus está, então, dizendo: venha Deus para governar absolutamente nessa terra. Mas para a gente entender o reino de Deus, eu queria pensar em 3 ações, em 3 tempos do reino de Deus. O primeiro é a implantação, a preparação do reino de Deus. Como o reino de Deus foi preparado? Se você observar na palavra de Deus, a história da humanidade começa lá no Gênesis e termina no Apocalipse. Ela tem um propósito, ela tem um sentido, ela tem uma linha lógica.
Primeiro, Gênesis vai descrever que o homem estava habitando no grande projeto de Deus. E o Éden prefigura, ele simboliza o grande propósito de Deus, que era os homens viverem em harmonia entre si, entre a natureza e com Deus. Deus tinha criado para a sua glória o homem. E por causa do pecado do homem, ele rompe com esse plano com Deus. E então começa a andar solitariamente, tentando viver os seus planos. Na verdade, o homem começa a criar o seu reino. E Deus então continua com o projeto do seu reino, o seu reino eterno e o seu reino maravilhoso. E aí então Deus tem um plano. E o plano dele tem um plano não, ele já tinha um plano antes da fundação do mundo. E o plano dele começava então tirando um homem de Israel, um homem lá da terra dos caldeus, chamado Abraão, e ele sai da sua terra, da sua parentela, e vai então começar uma peregrinação para formar um povo. E esse povo que se forma depois de Abraão é o povo de Israel. As 12 tribos de Israel, então, formam esse povo, onde é o locus, o ambiente para Jesus nascer. E Jesus nasce, então, neste povo, com um grande propósito, para implantar o reino de Deus através desse povo e no início com esse povo. A implantação do reino de Deus, então, é a segunda parte do reino de Deus. Ele implanta o reino. E quando ele implanta o reino é a presença de Jesus aqui na terra, né? A presença de Jesus nascendo lá, no meio do povo, nascendo no povo judeu. A partir dali, então, começa a implantação do reino. Se você olhar os textos bíblicos, Jesus vai conversar com várias pessoas dizendo assim, olha, era chegado o reino dos céus. Olha, o reino dos céus chegou. Então Jesus, o rei, está agora na terra, está fisicamente, corporeamente. E ele então começa a implantação do seu reino definitivo. E a implantação do reino de Jesus começa com sinais, maravilhas, ações dele. Ele prega o seu evangelho, as boas novas do reino. A mensagem do reino é que havia um pecado que separava a humanidade de Deus, mas que agora a mensagem é que em Cristo todas as coisas são restauradas. Segundo, ele começa então a mostrar que toda a ação do reino das trevas, toda a morte, toda a destruição, toda a catástrofe, tudo aquilo que tem a ver com morte e destruição, ele veio então para trazer um sinal do reino. Trazia cura, trazia libertação. Aqueles que estavam endemoniados, tomados pelo inimigo, ele então expulsava o domínio desse rei, o inimigo, o Satanás, para entrar então o rei Jesus. Aqueles que estavam cheios de doenças e tantas outras coisas, Jesus então vem para curar. Quando a gente olha para esse texto, a gente vê sinais então da presença do rei Jesus, curando, restaurando, trazendo mensagem de esperança àquelas pessoas. Essa era a mensagem do reino. Arrependei-vos e credes no Senhor Jesus. Por último, esse reino tem a consumação. Teve a preparação, Jesus vem com a implantação, e a partir daquele momento nós estamos então nesse período da implantação e estabelecimento do reino. Nós, agora, os crentes, os discípulos de 2020, estão nesse tempo, que é o tempo do estabelecimento do reino de Deus. Nós estamos em conflito com o reino das trevas. Não que o diabo é igual a Jesus, é igual a Deus, não. Ele tem o seu tempo previsto para acabar. Mas nós estamos no meio desse tempo. O reino de Deus está sendo estabelecido na terra. E a consumação desse reino de Deus vai acontecer exatamente quando Jesus retornar. O retorno do rei, um domínio total e absoluto. E o reino dele será eterno. Então, preparação, implantação e consumação do reino. Um dia Jesus vai voltar em glória e assim todos os povos da terra serão curvando diante do rei Jesus e o inimigo será lançado no lago de fogo e ali o reino dele vai acabar totalmente. Então o que significa orar venha o teu reino? Primeiro, significa dizer Jesus, Deus, Pai, em Jesus, vence esses poderes malignos
que estão ainda operando sobre a terra. Venha dominar completamente. Nós sabemos que tem áreas ainda neste mundo que jazem no maligno, que morrem no maligno. A Bíblia vai dizer que o mundo está morrendo no maligno, perecendo no maligno. E o mundo aqui que a Bíblia vai dizer é esse sistema caótico e injusto. Toda a demonstração de que ainda Jesus não foi o Senhor nessas áreas. E nós estamos vivendo vários momentos assim. Por exemplo, a corrupção, a injustiça social, as maneiras tão desonestas que os homens vivem, a ganância no coração. Tudo isso demonstra que ainda são áreas que Jesus precisa ter o domínio. E quando nós oramos, venha o teu reino, nós estamos dizendo assim, Jesus, estabelece o teu reino naqueles lugares onde parece que o Senhor não tem poder nenhum. Estabelece lá o seu poder. Estabelece o seu poder nos meios políticos. Estabelece o teu poder nos meios empresariais. Estabelece o seu poder nessas áreas. Venha o teu reino. Segunda implicação, quer dizer, quando eu oro, venha o teu reino, é orar para que o reino dele seja expandido e que seja ampliado e que o domínio dele seja em toda a terra. Então nós oramos para que ele domine e para que ele expanda o seu domínio de tal ampliação que todos os lugares glorifiquem ao Rei Jesus. Essa é a nossa oração, quando nós oramos, venha o teu reino. Veja que nós estamos orando preocupados, não com as nossas coisas primeiro. A prioridade da nossa oração, primeiro deve ser o reino de Deus e a sua vontade. Segundo, ele vai descrever então a vontade de Deus. Ele vai dizer que a gente deve orar, seja feita a vontade de Deus. E olha só que coisa interessante. Muitos dos cristãos se perdem nesse momento porque acreditam que Jesus está falando de vontade minha, só contra a vontade dele. A minha pessoal contra dele. É muito maior que isso. Veja, a vontade de Deus, na verdade, é o que mantém o reino dele estabelecido. A vontade de Deus é a manutenção do reino dele. Então, quando nós oramos, seja feita a sua vontade como na terra como no céu, nós estamos mantendo o reino de Deus estabelecido aqui através dos seus preceitos. Lembra que no material nós conversamos sobre a vontade decretativa de Deus e a vontade preceptiva de Deus, esses dois termos teológicos? Ele quer dizer o seguinte, que Deus tem uma vontade que é um decreto, que não muda, ou seja, Cristo veio para salvar a humanidade, um dia ele vai voltar. Isso não precisa orar para que Jesus venha, que Deus tem um plano de salvação, ele já tem. O que nós precisamos orar é para que ele abrevie essa volta. Nós podemos orar, ora, vem Senhor Jesus. Mas o plano de Deus, decretativo, já está pronto. Ele um dia vai fechar a conta em toda a humanidade. Ninguém vai mudar isso. Isso é imutável. Mas há uma vontade preceptiva de Deus. Ou seja, preceitos de Deus, conceitos de Deus, valores de Deus, que caracterizam que o rei mantém o seu reino estabelecido aqui na terra. Esses preceitos são o que Deus fala que ele gostaria que os súditos desse reino vivessem. A vontade do rei é que nós, os súditos, nós, os agentes do reino, vivêssemos esse valor de tal maneira que a terra começasse a viver esses valores. Um rei que tem um reino que tem mandamentos, normas, regras e leis. Todo reino tem regras e leis. E o reino de Deus tem regras e leis e vontades e preceitos. Por isso, a vontade de Deus é que haja obediência dos seus agentes. Eu queria dizer algumas coisas a respeito da vontade de Deus. É da vontade de Deus a restauração de toda a humanidade. É da vontade de Deus que todo homem se converta. É da vontade de Deus que o homem volte ao início, revelando-se um homem que precisa de Deus. E nesse momento de crise agora, veja, não vejo Deus no coronavírus, mas vejo Deus agindo através do coronavírus, para que pessoas entendam que nós somos pó e que nós não temos poder nenhum. Hoje eu vi um vídeo pela manhã
que o pastor dizia, um vírus desestruturou toda uma humanidade, um mundo todo. Desestruturou economias, desestabelecendo o poder dos ricos. Um vírus trouxe a gente para dentro de casa. Muita gente que não sairia, não faria isso nunca, está dentro de casa. Então, a nossa fragilidade humana, por causa do nosso pecado, nós nos distanciamos. E aí Deus quer exatamente restaurar a humanidade. Mas sabe o que Ele quer fazer? A vontade dele é que eles se submetam ao seu senhorio, que entreguem suas vidas ao Rei e reconheçam que não existe outro reino. Só existe um reino, o reino de Deus. E nós vamos viver submetidos e submissos a esse reino, porque nós somos súditos dele. Segundo, ele quer estabelecer aqui na terra a ética que vive lá no céu. Lá no céu, a ética é a ética do amor. Lá no céu é a ética da dependência de Deus. É a ética dos anjos que vivem em total conformidade com Deus. Essa ética deve ser a ética vivida por nós aqui na terra. Essa ética ele quer estabelecer, e quer estabelecer através dos seus súditos, através dos seus agentes, porque nós vamos viver o amor de Deus. Veja que Deus resume tudo, Jesus resume tudo lá nos 2 mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus e ao próximo como a ti mesmo. Essa é a ética do reino. Esse é o código, a regra do reino. São os mandamentos do reino. Então essa vivência dos agentes aqui na terra estão fazendo a vontade de Deus. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu, é que os agentes desse reino vivam uma vida de santidade, de separação, que entendam que estão no mundo, mas não são do mundo. Nós somos do reino de Deus e expandimos esse reino aqui na terra com os valores do reino. Por isso, todas as vezes que você, cristão, você crente em Jesus, toma uma atitude de fazer contrário àquilo que é a vontade de Deus, saiba que você está sendo insubmisso ao reino. Porque o reino de Deus diz para você agir assim. Mateus 5, 6 e 7 nos descreve a ética do reino. Então, e por último, ele quer que a justiça seja feita como ela é feita no céu. No céu não há injustiça. Aliás, um dia todos os homens estarão diante do justo juiz. E ali haverá uma única sentença. Os que foram lavados no sangue do Cordeiro, os que reconheceram seus pecados e foram graciosamente perdoados, e os que não fizeram isso por um coração insubmisso e não querendo se submeter ao reino de Deus, mas querendo viver o seu próprio reino. E esses, então, sofrerão a condenação, porque isso é justo. Deus não é um Deus injusto. Por isso ele quer a justiça acontecendo aqui. Ele não tem prazer na injustiça social, ele não tem prazer na corrupção, ele não tem prazer em pessoas sendo tratadas de maneira diferente, ele não tem prazer nenhum em pessoas sendo ridicularizadas, humilhadas, constrangidas por causa da sua cor, do seu sexo ou de qualquer coisa. Ele não tem prazer nisso. Deus quer estabelecer a sua justiça também na terra. Então, quando nós oramos, a implicação disso, né? Os agentes, quem são os agentes desse reino? Só para a gente entender. São todos aqueles que vivem, obedecem, proclamam e testemunham os valores do reino. Somos nós, para que o domínio do seu reino alcance toda a terra. Então, o que significa orar, seja feita a sua vontade? Primeiro, significa submeter os seus planos e os meus planos à vontade de Deus. É você orar dizendo: Senhor, eu fiz um reino para mim, mas agora eu reconheço que é só o teu reino. Não existe 2 reinos, nem o reino do diabo, não deve existir. Existe um reino só, e eu submeto ao seu domínio e à sua vontade. Isso é obediência ao rei. Segunda implicação da vontade de orar, seja feita a sua vontade, é que eu começo agora a orar dos planos passados que eu não obedeci, eu quero obedecer. Mas agora os planos futuros eu começo a colocar diante do rei.
e digo: Rei Jesus, eu quero me alinhar aos teus planos. O que o Senhor tem para mim? E eu quero viver assim. O propósito de Deus é que o reino de Deus seja implantado através dos seus valores. Ele quer que eu e você estejamos de maneira muito alinhada a Ele, sabendo que nós não temos reino nenhum, sabendo que o nosso reino não é deste mundo, que nós somos apenas os peregrinos, e o nosso grande propósito aqui é expandir, é ser sinal do reino. A igreja de Cristo é sinal do reino, com todas as nossas ações e atitudes. Eu queria terminar esse tempo de pensamento a respeito desse propósito de Deus, dizendo o que fazer no meio de uma crise como essa. Como a gente pode expandir o reino de Deus no meio de uma crise tão dura quanto essa? A primeira coisa é: a igreja de Cristo tem uma arma poderosa chamada oração. A Bíblia está cheia de exemplos de situações que Deus permitiu que o seu povo orasse e que mudasse o quadro. Nós precisamos nos unir em oração. Nós precisamos orar com fervor, clamando para que o Senhor tenha misericórdia da nação e que haja conversão, e que haja quebrantamento, que haja entrega de vida ao Senhor, de restauração dessa humanidade caída. Mas a segunda coisa é olhar ao nosso redor e ver o que nós podemos ser úteis na vida de pessoas para expandir o reino. Eu tenho visto algumas ações muito interessantes. Uma delas são pessoas que estão simplesmente ligando para outras, para conversar com elas. Pessoas que têm uma dificuldade muito grande, que está vivendo em depressão, alguém ligando para ela e conversando com ela, orando, mandando alguns vídeos, algumas mensagens, interagindo com essa pessoa em oração. Outros se colocando à disposição para orar por alguém. Outros se colocando à disposição para levar algum mantimento para alguém. Na sexta-feira nós tivemos uma experiência muito marcante. Uma líder aqui da cidade nos pediu um número de toalhas que precisavam para um local e que ia receber pessoas de rua, de situação de vulnerabilidade social, e não tinha nenhuma toalha para que eles tomassem banho e secassem. Então, em menos de 2 horas, nossa igreja se mobilizou e conseguiu as toalhas. Isso é simples, uma ação simples, mas nós estamos expandindo o reino de Deus, porque estamos dizendo que o rei está aqui para poder servir pessoas. Segundo, pequenas ações, perguntando: está precisando de alguma coisa? As pessoas mais carentes, mais deficitárias, e isso tem muita gente vivendo isso. Isso é um jeito também de dizer: venha o teu reino e seja feita a sua vontade. É da vontade de Deus que a igreja se mobilize como se pode mobilizar, não criando nenhuma polêmica e não desobedecendo as autoridades. Mas é tempo de uma criatividade celestial, de continuar atuando como igreja. Esse é o propósito de Deus: avançar o seu reino no meio do caos, porque é no meio do caos que brilha a luz de Cristo e faz toda a diferença. É isso que nós queremos fazer. Eu quero orar agora exatamente sobre isso, e depois a Cris vai estar orando pelos pedidos. Tem um pedido, vai estar orando por ele, e a gente vai encerrar então essa nossa transmissão do culto. Deus, faz-nos submissos à tua vontade e submissos também ao teu reino, Senhor. Senhor, faz-nos súditos do teu reino, e que nós entendamos que não existe coroas que são nossas, nem reinos que são nossos, mas que venha o teu reino. E que os nossos bens, talentos, capacidades sejam para o teu louvor, para a tua glória e para a expansão do seu reino. Usa-nos, Senhor, no meio desse caos. Não nos deixe acovardados com medo, mas que a gente possa vencer o mal com o bem. E que o Senhor nos dê criatividade, não para bularmos a lei, as regras que estão sendo estabelecidas, mas que no meio desse caos nós possamos ser usados como agentes de transformação e de expansão do teu reino.
venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. E nós oramos para que um dia o reino deste mundo seja entregue ao domínio de Jesus, para todo sempre, porque o seu reino é eterno. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Como ouvimos aqui, né? O nosso papel é obediência e estar à disposição para levar esse reino, né? E nesse sentido veio um pedido de oração, né? O Ereli, quer dizer, agora está chegando mais um. Mas pelos nossos enfermos, né? A gente não quer esquecer de nenhum deles, né? A filha da Nívia, Cristina, está de plantão no hospital. Sim. Ela a é Amanda médica também. Então vamos fazer esse clamor agora, né? Senhor querido, nós estamos aqui na Tua presença e somos gratos, Pai, porque o Senhor instituiu pessoas que podem fazer mais pelos outros. Por isso eu te peço, Senhor, que o Senhor esteja cobrindo a vida da Amanda, que está trabalhando no serviço público, a Cristina, que está de plantão hoje, Senhor, a Josi, as outras queridas, agora não me lembro de todas elas, Senhor, a Leia, que também está envolvida, e tantos outros, Senhor, que estão no meio do hospital, no meio dos postos de saúde, e estão realmente, Senhor, na frente de batalha. Que o Senhor os guarde, os livre de todo mal, cubra com os teus anjos, Senhor, e de uma forma muito especial, que eles possam ser usados ali, para trazer cura, para trazer conforto, para trazer algo do Senhor para as vidas dos pacientes que eles estão atendendo. Eu também quero pedir pelos idosos. O Eremi pediu pelo pai dele, que já tem uma idade avançada. Nós queremos colocar a vida dele diante do teu altar, Senhor, pedindo que esse homem também possa ser cuidado pelo Senhor. Livra a casa dele da doença, Senhor. Assim como eu peço pelos outros idosos queridos, eu sei que temos vários, as minhas tias, eu peço, os nossos parentes, tantos queridos que a gente tem, Senhor. Eu sei que esse que está me ouvindo agora está colocando uma pessoa no teu altar, e nós entregamos essa pessoa a ti, Senhor, e pedimos a tua bênção, a tua cura, a tua proteção sobre essa vida, Senhor. Toma ela nos braços e isola, Senhor, de todo mal. Ó Pai querido, tantas coisas nós temos vivido, mas nós temos uma certeza, que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, fiel, e que tem algo além para nós, que o teu reino começa aqui, e um dia a gente vai estar junto lá no céu, Senhor, podendo dizer obrigado, porque o Senhor foi um Deus sempre presente, que deu o seu poder à nossa disposição para nós estarmos clamando e andando contigo. Nos dá um coraçãozinho, Senhor, obediente, um coraçãozinho que esteja realmente disposto no teu altar, para a gente poder ser diferença nessa terra. Te louvo e peço a bênção sobre cada um dos meus queridos que estão ouvindo agora, e que estejamos realmente nesse dia, sabendo que o Senhor está conosco em todo momento. Em nome de Jesus. Amém. 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 Queria só então terminar esse tempo dando aqui algumas orientações. Primeiro, que nós vamos ter então uma live hoje às 19 horas aqui no Facebook da igreja, para orar pela nossa cidade, pelas autoridades que são constituídas, para que Deus esteja dando sabedoria no controle, na orientação de tudo isso. Deus tem cuidado da nossa cidade com líderes que possam tementes ao Senhor. Vamos clamar por eles também. Segundo, orientar você que, se você é líder de célula, de repente você pode montar um jeito, próprio Skype, ou de repente alguma videoconferência. Eu vi aqui que a Neia montou um vídeo e conversou com a sua célula no horário. Isso é muito interessante. Vamos criar alternativas para a gente não perder o convívio com nossas células. Um terceiro recado está acontecendo todos os dias, das 7 às 7h30, a nossa live dos devocionais dos 40 dias. E a partir de segunda-feira, nós vamos mandar também um recadinho para vocês, a partir de segunda-feira, às 7h, nós teremos uma live orando com os salmos, tá? E para a gente poder ter esse tempo juntos novamente.
Então, de manhã 7 horas e à noite 7 horas. Mas nesse ínterim, nesse tempo, também, olha, veja um filme cristão, tem algumas listas, algum filme que possa ter uma mensagem de bênção na sua vida, mas também reúna a sua família para orar e também reúna você sozinho orando. Mas também pode reunir a sua família para brincar, fazer uma brincadeira, jogar um joguinho que você nunca conseguiu jogar com a sua família. Esse é um tempo também da gente se crescer no relacionamento uns com os outros como família. Que Deus abençoe e até então, hoje às 19 horas e amanhã também às 7 horas da manhã. Deus abençoe. Eu queria só, antes de terminar, concluir aqui, lembrar, a Gilsane pediu pelo Roberto, um amigo dela, que está com leucemia. Sim, Caio e Mariane, nós vamos falar sobre eles. O Roberto está com leucemia e fez quimioterapia semana passada, então está muito debilitado. Então a imunidade está muito baixa. Vamos clamar por ele, vamos clamar pela Mariane, vamos clamar pelo Caio, que o Senhor esteja restaurando a saúde deles também, e pela Marlene, que é uma senhora que está com câncer, um tumor no estômago, que a Rô tem pedido para a gente estar orando também, tá bom? Vai lembrando desses pedidos. Tem mais algum pedido que foi colocado aí? Eu pedi para lembrar dos que estão trabalhando no serviço de limpeza pública. Sim. Isso. Todas essas pessoas que estão envolvidas para a manutenção da cidade, a gente tem que estar orando, queridos. Olha só, o pessoal da limpeza pública tem que estar limpando porque a higiene é indispensável. Então eles não podem parar, mas eles estão expostos ao vírus todo o tempo. Pessoal da área de saúde, nós temos orado aqui por eles, lembrado, né? As pessoas até que estão trabalhando no serviço privado, mas que também tem a ver com isso. Por exemplo, todos esses entregadores, todas as pessoas que estão fazendo comida para as pessoas, né? Os deliveries, o pessoal dos postos de combustível que tem que atender as pessoas. Então, queridos, tem tanta gente envolvida que está trabalhando, que a gente tem que clamar ao Senhor, para que o Senhor livre-os do mal e de toda essa ação. Vamos orar terminando esse tempo aqui? Senhor, nós te louvamos por esse culto que prestamos ao Senhor. E nessa hora eu quero lembrar do Roberto, e esse amigo da Gilsane, do Caio, da Mariane, da Marlene, Senhor, que está doente, Senhor, dessas pessoas que estão fragilizadas com outras doenças, mas que estão com a imunidade baixa. Nós pedimos que o Senhor esteja cuidando deles de maneira muito especial e continua dando ao seu povo, não um espírito, ó Deus, de temor, de covardia, mas de ousadia na presença do Senhor. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos.